Tá preparado para aprender a função mais conhecida do Excel, a PROC-V, de uma vez por todas? Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Pro. Sou o Thiago Terra, o seu professor de Excel, e eu quero te dar um recado muito importante. Na verdade não é recado, eu quero fazer um combinado com você que está aí me assistindo agora. Eu quero que você assista essa aula do início ao fim, porque eu te garanto, se você assistir essa aula com atenção e cuidado do início ao fim, você nunca mais em toda a sua vida vai precisar assistir alguma outra aula de PROC-V. Sabe por quê? Porque você vai realmente aprender. Mas você precisa assistir do início ao fim. Combinado? Posso contar com você? E ainda tem mais. Além dessa explicação do início ao fim, no final dessa aula, eu vou te trazer os 3 erros mais comuns que mais de 90% das pessoas cometem com PROC-V. Muita gente acha que sabe usar o PROC-V, mas vive batendo a cabeça, vive sofrendo no trabalho porque a função não funciona. Então, o nosso combinado é: assiste a explicação do PROC-V do início ao fim, e também os 3 principais erros. Se você fazer isso, eu te garanto, você nunca mais vai precisar assistir nenhum outro vídeo de PROC-V na sua vida. Combinado? Então, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e bora aprender! Para começar, eu preciso dizer que a função PROC-V tem 2 pilares muito importantes. Se você compreende esses pilares, você vai deixar de fazer confusão logo no início da montagem da fórmula, tá? E a título de curiosidade, PROC-V é a abreviação da palavra PROC de procura e V de vertical, ou seja, existe PROC-V, existe PROC-H. Na verdade, hoje em dia existe até mais PROCs, mas deixa para lá. O foco aqui é 2 pilares importantes. Eu vou dar um zoom aqui, eu vou apresentar o primeiro pilar. O primeiro pilar é o que será procurado. Ou seja, o primeiro pilar é como se fosse aquela barra de busca do Google, onde você vai digitar algum texto lá para fazer uma busca. O que será procurado? Sabe? É a informação que será inserida. Não é a informação que você deseja. Você vai lá pesquisar. Restaurantes próximos da minha casa. Esse é o valor procurado. Não é a sua resposta que você deseja. Beleza? Agora, o outro pilar é o resultado dessa pesquisa. Aqui nesse exemplo, eu coloquei no campo do Google aqui Academia Pro. Então, ele acabou trazendo, tá vendo as setinhas aqui? Aqui são vários resultados, né, deste valor procurado. Então, aqui em cima, este é o meu valor procurado e essas opções é o meu valor retornado. São os meus resultados de busca. Então, o PROC-V, ele precisa desses 2 pilares. Você precisa saber o que será procurado e o que você deseja como resultado. Fechou? Fácil assim. Então, bora lá, galera. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. E vamos lá. A primeira vez que você abre a função PROC-V, aperta igual, escreve PROC-V e abre o parêntese, eu acredito que deve ter gerado uma estranheza. Você deve ter pensado assim: meu Deus, que função é essa? Ela tem uma cacetada de opções, cara, que eu não faço ideia. A primeira, valor procurado, depois a matriz tabela, depois índice, depois número, índice, coluna e depois procurar intervalo. Ela tem 4 opções, né? E a última, procurar intervalo, ainda aparece essas 2 opções aqui, né? Beleza, calma que eu vou explicar detalhadamente todas elas. A primeira, eu acho que você já tem uma noção agora do que seja. A valor procurado nada mais é que o seu primeiro pilar, o que será procurado. Então, no valor procurado PROC-V, você vai inserir a informação que será pesquisada. Não é informação de retorno. Sacou? Pegou agora?
E aqui, ó, apresentando a função de forma mais detalhada, ó, que eu desenhei aqui, né? Eu fiz esse esboço aqui, ó. Nós temos, ó, o valor procurado, que é o seu primeiro pilar. Tem a matriz tabela. E o segundo pilar é o número índice coluna. Então, na função PROC-V, nessa parte aqui de número índice coluna, é onde você define o segundo pilar. Ou seja, o resultado que você deseja, o seu retorno. E o terceiro e o último e o quarta parte aqui daqui a pouco eu apresento, tá? Então, vamos lá para o nosso exemplo prático, porque aqui, gente, não é teoria não, é teoria com prática, tá? Ó, primeiro eu vou apresentar a nossa tabelinha aqui. Ela é o seguinte, ela é uma tabela de vendas que eu simulei, que tem as seguintes colunas. Coluna de código, data da venda, número da nota fiscal, nome do produto, categoria do produto, quantidade vendida, valor unitário da venda e o seu valor total, tá? Então é essa a nossa tabela. E eu fiz uma coisa para ajudar didaticamente aqui na nossa aula, que foi numerar as colunas e as linhas. Mas você não precisa fazer essa numeração, tá? É essa numeração que você está vendo aqui em cima, ó. Deixa eu vir um pouquinho mais pro ladinho aqui. Não fui muito. Ó, aqui nessa tabela, a coluna de código é a coluna 1, 2, 3, 4 e até a 8, tá vendo? Então, existe essa numeração para o PROC-V. E as linhas, ela vai da linha 1 até a linha 20. Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Olha só o que eu deixei aqui pra gente. Olha esse primeiro campo aqui. O que será procurado? Ou seja, vamos supor que nessa nossa simulação, você deseja pesquisar pelo código aqui e trazer o nome do produto. Então, você quer procurar pelo código 32255 e trazer o nome do produto, que é memória RAM. Beleza? Beleza. Então, o que será procurado? Será procurado essa informação aqui. Beleza? E aqui a gente vai montar o PROC-V para ele trazer o valor retornado. Bora lá? Igual PROC-V, abre o parêntese, valor procurado é aqui em cima, que essa informação será procurada. Ponto e vírgula, agora ficou negrita a nossa matriz tabela. É aqui onde a gente vai definir, aqui é onde a gente vai selecionar a nossa tabela, tá? Então aqui eu vou pegar, ó, daqui até o final, ó. Posso pegar o cabeçalho também? Pode, tá? Tem problema não. Então, nessa matriz tabela, é importante que você tenha, na matriz tabela, duas colunas. A coluna do código, tá aqui, a coluna do valor procurado, e a coluna do valor retornado, que no nosso caso é a coluna de produto. Beleza? Ponto e vírgula, agora número índice da coluna. Lembra que eu falei que o número índice da coluna é o meu segundo pilar, que é o pilar da minha coluna, ó, do meu valor retornado? Então, pera aí. Ele está pedindo o número da coluna. Gente, o produto código, a coluna de código, é qual coluna? É a primeira, a segunda, é a nossa quarta coluna. Então, aqui é literalmente você inserir o número de ordem da coluna. Então, ele é a coluna de ordem 4, é a quarta coluna. Ponto e vírgula, procurar em intervalo. Daqui a pouco eu vou dar uma explicação detalhada do que é esse procurar intervalo, mas, por enquanto, marca em falso ou digita em falso que vai funcionar. Fecha parênteses e dá Enter, tá? Então, o PROC-V conseguiu fazer essa busca e ele trouxe o valor correspondente a essa coluna. Tá? Se eu vir cá e trocar, vamos supor, vou colocar agora número 3. Número 3, gente, é a nota fiscal. Essa nota fiscal 5714. Então, a ideia é essa. No número índice, você pode inserir números de 1 até 8. Se eu colocar o número 10, por exemplo, ó, ele vai dar um erro, porque nessa matriz tabela que a gente selecionou, ela tem no máximo 8 colunas. Então, eu não posso inserir nada maior que 8, né? Então, no máximo, o número 8, que ele trouxe para mim o 3.912.
tá? Então, o PROC-V, siga esses dois princípios que você não vai ter dificuldade com o PROC-V, tá? Pessoal, importante, eu acredito que nesse momento não foram 100% das pessoas que ainda entenderam como o PROC-V funciona. Por que eu sei disso? Porque eu dou aula de Excel há mais de 15 anos. Então, eu tenho aqui uma explicação mais detalhada que, mesmo que você tenha entendido, vale a pena conferir, tá? Então, vem aqui conferir. Se você ainda não entendeu direito, eu garanto que agora você vai entender. Então, ó, vem aqui. Pessoal, é o seguinte, lembra que lá em cima o PROC-V, ele está pesquisando por esse código aqui, não é? O que que ele faz? Ele vai percorrer essa coluna procurando pelo código 32255. Aqui é 32255? Não. Não. Opa, achei o meu código. Beleza. Qual foi o número índice que a gente definiu aqui? Memória RAM. Então é o número índice 4. Então ele faz uma busca na vertical, tá vendo? De cima para baixo, por isso que é PROC-V. E assim que ele encontra o seu valor, ele vai lá e pega o valor da coluna correspondente. Entendeu? Então é assim que ele funciona. Se por acaso eu tivesse digitado esse código aqui, ó, ele ia descer até aqui e ia trazer o valor da quarta coluna. Então é assim que funciona. Ele procura na vertical, achou o valor procurado, ele vai lá na coluna que você definiu. No nosso caso, nosso exemplo é a 4. Beleza? Então, com esse exemplo, eu acredito que praticamente não tenha mais dúvidas. Se você ainda ficou com a dúvida, reassiste mais de uma vez. Assiste uma, duas, três, que eu garanto que você vai aprender sim. Bom, pessoal, agora trazendo uma explicação daquela etapa do finalzinho do PROC-V, aonde a gente define o seu valor procurado, se é falso ou verdadeiro. Deixa eu explicar aqui quando usar o falso e quando usar o verdadeiro. Praticamente, na sua vida aí, você vai usar o PROC-V aplicando o falso em 99% das situações. É sério, é muito raro você usar o outro. Então, via de regra, o PROC-V, você vai sempre usar o modo falso. Por quê? Porque é quando você quer procurar um valor exato. Tá? No nosso exemplo aqui, eu digitei esse código. Eu só quero esse código, eu quero o valor exato ao que foi procurado. Tá? Se você marcar o verdadeiro, ele vai vai procurar o valor aproximado. Ele funciona para buscas em uma faixa de valores. Como assim, Thiago, faixa de valores? Deixa eu dar um exemplo aqui bobinho. Eu não vou chegar nessa explicação do PROC-V verdadeiro, até porque ele é a exceção e não a regra. Mas, se você quiser, temos aulas de PROC-V no modo verdadeiro aqui. Basta mandar nos comentários que você quer essa aula que a gente manda. Beleza? Mas deixa eu explicar. Olha essa situação aqui, ó. Eu tenho a faixa etária de 0 a 18 anos, é considerado jovem. De 20 a 59 é adulto, de 60 a mais idoso, né? Você entende que nessa nossa situação, eu tenho idades que precisam fazer uma busca, uma faixa. Por exemplo, o Thiago aqui, ó, no caso, ele se enquadra nessa faixa aqui, que é de 60 para mais. Né? No PROC-V lá em cima, ele tem que achar o valor exato. Se não tiver 65, 60, ele não vai achar. Então o PROC-V no modo verdadeiro funciona para esse tipo de situação. Para todos os outros é modo falso. Seja para pesquisar texto, data, número, é o modo falso. Beleza? Agora vamos à parte que talvez você esteja querendo muito. Os 3 principais erros do PROC-V.
Ei, você que usa Excel no trabalho, você se sente que você está numa batalha constante com Excel, gráficos que não colaboram, fórmulas que parecem um enigma e o pior, agora tem um tal de Power BI para você aprender também, mas você nem tem ainda o Excel avançado. Então você precisa conhecer o Combo Pro Express, um curso revolucionário 2 em 1, que vai te tirar do nível 0 absoluto até o avançado em Excel e Power BI. Imagine criar não só planilhas e dashboards que impressionam, mas também ferramentas totalmente automáticas para colocar o seu trabalho do dia a dia no piloto automático. Então você está esperando o quê? Clique agora no link abaixo aqui desse vídeo e confira todas as informações, Te espero lá. Esses erros são cometidos ou já foram cometidos por 93,14% das pessoas. É sério. Thiago, de onde você tirou esse dado? Pessoal, esse dado na verdade é uma brincadeira, né? Eu inventei esse número, mas olha, todo mundo que já usou PROC-V na sua vida, com certeza já cometeu um desses erros. É muito difícil a pessoa nunca ter cometido. Vamos lá que eu vou apresentar eles. Primeiro erro mais comum. A coluna de valor procurado não ser a primeira. Como assim não ser a primeira? Olha nesse nosso exemplo aqui, ó. Eu vou procurar pelo código do produto, só que nessa nossa situação, o código do produto, ele é a minha segunda coluna. Ele não é mais a primeira. Mas, Thiago, não pode? Não pode. Olha só, vou montar o PROC-V agora novamente. Olha aqui, pessoal, montei novamente o PROC-V com a mesma estrutura que você já aprendeu nessa aula. E olha que interessante, ó, valor procurado 26,063. É o meu primeiro valor aqui, ó. Primeiro valor. Matriz tabela selecionada bonitinha. Agora, o número índice, aqui, ó, é o 4, eu quero o produto. Eu dou Enter, ele não acha nem a pau, meu amigo. Ele não vai achar, não vai. Por quê? Isso é regra do PROC-V. A coluna do valor procurado precisa ser obrigatoriamente a primeira. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essa coluna, recortar ela e colocar ela antes da coluna de data da venda para ela ser a primeira. Mas, Thiago, a planilha que eu baixo lá do relatório do sistema do meu trabalho, a coluna de código é a sétima, não vai funcionar. Recorta ela e joga no início. Essa é uma situação. Ou uma outra situação é você ignorar o que está à esquerda e usar só o que está à direita. Tá? Então, a diferença é que a sua matriz tabela, ela vai começar daqui, ó. Ela vai começar a partir da coluna de código. Tá? Aí também vai funcionar. Só que essa situação só funciona se você não precisar de nenhum valor que está à sua esquerda da sua matriz. Porque se tiver, você tem que recortar mesmo, não tem jeito. Tá bom? Ó. E, logicamente, né, tem mais um detalhe aqui, ó. Como eu mudei, né, a matriz tabela, essa coluna de código agora, ela não é mais número 2, ela é número 1, porque ela é a primeira coluna da seleção. Então, o produto aqui, ó, ele é número 3, tá? Então, eu tenho que fincar e mudar 3. Beleza? Tranquilo? Sacou? Segundo erro mais comum, códigos repetidos. Olhem essa situação aqui, ó. De propósito, eu alterei essa nossa base de dados e repeti o código 640, tá vendo, ó? Repeti ele várias vezes, ele é a primeira coluna da minha tabela, beleza? Mas repeti ele várias vezes, tá vendo? E aqui, ó, o que acontece? Vai funcionar? Cara, vai, mas o problema é, ele vai procurar por esse valor aqui na nossa tabela na vertical. Cara, ele encontrou o primeiro, ele vai encerrar a sua busca. Ele nunca vai trazer nenhum valor abaixo, tá? Porque o objetivo do PROC-V não é trazer um histórico de valores, né? Não é trazer todos os resultados dessa busca. Se você deseja fazer isso, não é com PROC-V, é com a função filtro. E se você quiser, deixa um comentário aqui. Quero aprender, trazer todo o histórico que minha equipe manda o link da aula para você. Tem como fazer com filtro e com PROC-V misturado com Conti, assim. Tem jeito de fazer com PROC-V? Tem, mas eu não vou ensinar nessa aula que não é o objetivo dela.
tá? Mas olha, esse é o segundo erro, tá? Então, formas de resolver. Você precisa criar uma chave mestra, uma chave única. A coluna de código, nesse caso, ela não vai atender a gente, porque os códigos se repetem, tá? O código se repete, o produto muda, né? Então não funciona para o nosso caso. Você precisa ter uma coluna de códigos únicos. Terceiro erro mais comum, e esse erro com certeza todo mundo já caiu, eu já caí por desatenção, é normal. Colunas mescladas. Olha essa nossa situação aqui, pessoal. Ó, aqui, ó, nos exemplos acima, você viu que não tinha tanto espaço para o nome do produto, né? Ó, aqui ficava a memória RAM na aparelho toda, né? De propósito, eu deixei isso até para gerar um leve incômodo aí ao assistir. Porque eu quero chegar nessa parte aqui e mostrar que aqui, ó, na coluna de produto, eu mesclei. Tá vendo? Aí vamos supor que você quer fazer uma busca. Eu coloquei a busca dessa linha aqui, ó. E a busca dessa linha, pessoal, é do código 640 e eu quero trazer o componente, né? Aí, ó, de forma intuitiva, como que a gente geralmente monta? Eu vou esconder essa linha aqui, ó, porque só para exemplificar, ó, igual PROC-V, valor procurado, eu pego aqui em cima, ponto e vírgula, matriz, tabela. Pego toda a minha tabelinha, vai de tudão, show de bola. Número índice, aí que tá o erro, porque a pessoa faz 1, 2, 3, 4 e 5, coloca 5 aqui. Aí ela vai lá, marca falso, fecha e dá enter, e aparece 0. Você pensa, pô, o Excel é burro, o Excel não me entende. Aí a pessoa começa a xingar o Excel. Só que, pelo fato de ter colunas mescladas, o número 5 é essa coluna aqui em branco, meu amigo. Ó, não vai funcionar nunca. Na verdade, tá funcionando. O PROC-V trouxe o valor da quinta coluna. Você que não se ligou que o componentes é a sua sexta coluna. Então, cuidado. Tiago, o que você recomenda? Eu recomendo para tabelas bases de dados não mesclar jamais, tá? Nessa minha situação, se eu colocar o número 6, vai funcionar? Vai funcionar. Qual que é o ideal? O ideal seria você esticar a coluna 4 e remover a 5 para que não tenha colunas mescladas. Esse é o ideal, tá? Mas se por algum motivo precisar trabalhar com colunas mescladas, se liguem nesse detalhe. E aí, o que você achou dessa aula incrível de PROC-V? Deixa agora nos comentários a sua opinião, que eu quero saber mais. E eu te convido para você conhecer os cursos da Academia BIPRO. Temos cursos de Excel, Power BI, dashboards prontos para você baixar, inserir seus dados e apresentar em reuniões, e também pacotes de planilhas e sistemas financeiros, sistemas de venda feitos no Excel. O link está aqui na descrição. Eu fico por aqui. Não deixe de compartilhar essa aula com todo mundo que você conhece para acabar de uma vez por todas com todas as dúvidas de PROC-V. Eu fico por aqui. Forte abraço e valeu!